nosso convidado é o Procurador de Justiça Luiz Antônio Marrei, que acaba de retornar de Honduras, onde chefiou uma missão diplomática em nome da OEA para o combate à corrupção naquele país. Doutor, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Como foi a sua experiência em Honduras? Agradeço o convite. Essa missão é uma missão de apoio ao combate à corrupção e impunidade em Honduras. E ela trabalhava basicamente apoiando o Ministério Público hondurenho, mas também ajudando a conceber instituições melhores e para aperfeiçoar o Estado de Direito em Honduras, seja na área de segurança, seja na área da justiça. Eram mais ou menos 60 trabalhadores, entre promotores e juízes de vários países da América Latina, assim como policiais e técnicos financeiros durante este período. A existência de uma missão indica que o país tinha uma dificuldade em resolver esse problema de combater a corrupção sem auxílio externo. E a missão surgiu de manifestações populares de grande tamanho nas ruas, de revolta contra a corrupção, da onde levou o governo de Honduras a pedir a organização dessa missão à Organização dos Estados Americanos. E apenas para lembrar que havia um precedente no país vizinho Guatemala de uma missão da ONU com a mesma finalidade. Perfeito. Doutor, uma publicação de prestígio internacional apontou o senhor como uma das 5 figuras mais destacadas no combate à corrupção, creio eu que especialmente por conta dessa sua participação em Honduras, aliás com 2 colegas do Ministério Público, eu gostaria que o senhor citasse depois. Mas em que medida que a sua experiência nesse país, da América Central, auxilia a sua atuação no Ministério Público de São Paulo, onde o senhor permanece em atividade? Na verdade, foi uma experiência interessante, porque você vê outras situações, você vê outra configuração de instituições, mas também ajuda a valorizar as instituições brasileiras. Creio que o Ministério Público brasileiro e o próprio Poder Judiciário são instituições sólidas e têm se provado firmes na defesa do Estado de Direito no Brasil. As instituições brasileiras são muito superiores em relação a muitas outras da América Latina. O senhor diz em termos de autonomia? Em termos de autonomia, de garantias e de organização. Isto não quer dizer que não se possa trazer experiências desse convívio internacional. Não é? Por exemplo, nesta missão, cada promotor internacional tinha uma equipe própria com 2 investigadores policiais, um analista financeiro, o que ajudava muito ao trabalho, que era apoiar um grupo de promotores hondurenhos fazendo investigação sobre corrupção em casos de alto perfil. Então, isso é uma ideia interessante. Infelizmente, as instituições hondurenhas não têm as mesmas garantias constitucionais existentes no Brasil. Não há, em termos constitucionais, garantias tradicionais nem da magistratura, nem do Ministério Público. O Ministério Público é hierarquizado e não existe independência funcional dos seus membros. Então, creio que a soma de experiências de outros países da América Latina ajudou a trabalhar com promotores hondurenhos valorosos, gente de muita coragem, e auxiliamos a caminhar numa melhor institucionalização e um melhor trabalho deste tema em Honduras. Perfeito. Pelo que eu pude perceber da sua resposta, doutor, e suponho que a impressão do doutor Osório, do doutor Salles, 2 colegas do senhor do Ministério Público que cooperaram com o senhor nessa empreitada, seja que o modelo brasileiro é o mais adequado para o combate à corrupção. Porque os críticos, eu gostaria que o senhor respondesse a essa observação, apontam
abusos que, do meu ponto de vista, são pontuais, né? E por conta desses abusos pontuais, haveria necessidade de uma revisão de modelo no Brasil. Não é o seu entendimento? Não. Primeiro eu queria dizer da grande satisfação de ter tido comigo lá durante todo esse ano o promotor de justiça Antônio Osório, recém-aposentado, veterano da missão da ONU no Timor e um excepcional profissional. E assim como no último mês, o procurador de justiça Luiz Roberto Salles, também nosso colega, excepcional profissional, que chegou e pôde conviver comigo um período. Por justiça, quero registrar também a presença e a colaboração da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que cedeu o tenente Dene Benjamin para ser meu assistente. Então, esses profissionais foram de grande valia. O modelo brasileiro de Ministério Público, ele é muito superior a outros modelos existentes na América Latina, na independência, no profissionalismo e na forma de trabalhar. Não é possível, e eu discordo frontalmente de dizer que esse modelo tem gerado abusos. Eu acho que abusos, se houver, como em qualquer atividade humana e institucional, eles são pontuais, eles devem ser vistos como tal. Eu creio na evolução e no amadurecimento das instituições. 30 anos após o modelo constitucional do Ministério Público de 88, o Ministério Público brasileiro presta excelente serviço à sociedade brasileira. E, portanto, nós estamos vendo resultados especificamente no combate à corrupção, seja no plano federal, como também no plano dos estados e aqui em São Paulo especificamente. E esse registro de que nós também temos muitas virtudes deve ser feito. Perfeito. Doutor, do ponto de vista da legislação, o senhor entende que precisamos de ajustes ou o aparato legal de que o Brasil dispõe hoje é o suficiente para o combate à corrupção? Bom, de maneira geral, o aparato legal ele é bom. O que é necessário é profissionalismo e vontade política de exercer a atribuição de Ministério Público de maneira equilibrada e de maneira firme. Claro que é possível sempre aperfeiçoar algo e, portanto, a ideia do plea bargain é uma boa ideia. Quando se vê, por exemplo, no modelo americano, que é diferente do nosso, a utilização do plea bargain de uma maneira mais extensa, nós verificamos que essa é uma ideia interessante que se poderia adotar no Brasil. Perfeito. Doutor, o senhor acabou recebendo, vamos dizer assim, né, o voto de louvor tanto do órgão especial, por conta dos seus pares, né, como do Conselho Superior, por conta da sua atuação em Honduras. Mas em que medida que o senhor diria que a sua atuação, né, nesse país da América Central também representa uma espécie de reconhecimento da pujança do Ministério Público de São Paulo, para além do seu prestígio pessoal, que é reconhecido? Claro, cada pessoa é fruto das suas experiências. E a minha formação como promotor de justiça, como combatente, se deu aqui. Claro que tudo que eu aprendi ao longo da minha vida profissional, tudo que eu fiz de certo e também situações em que foram cometidos erros, me ajudou a trabalhar. Creio que foi uma contribuição institucional do Ministério Público de São Paulo à missão da OEA. Cada um leva as suas experiências pessoais. No entanto, esta instituição ela é uma instituição importante, matriz do modelo constitucional do Ministério Público brasileiro e tem muita contribuição a dar. Aliás, eu vejo, por exemplo, que no sistema OEA há muito poucos brasileiros. Não é? O Brasil tem outro idioma e muitas vezes não se integra com países da América de origem espanhola. E vejo que isto
é uma pena, porque nós temos muita contribuição a dar. Não é? A realidade brasileira ela é problemática, mas também aqui nós temos criatividade dentro da lei de gerar soluções. E a existência de mais brasileiros em colaboração internacional seria muito útil. Eu creio que essa experiência minha, do Osório, do Salles, pode abrir a porta a outros colegas, a outros membros do Ministério Público que se interessem em contribuir e levar uma militância do Ministério Público brasileiro ao mundo. Perfeito. Doutor, eu agradeço muito a gentileza do senhor ter atendido o nosso convite. O senhor já apresentou o relatório, né, sobre a missão que o senhor comandou e tem a impressão que isso vai ficar disponível pelos canais institucionais à disposição dos seus colegas, né, quem quiser consultar, como é que foi a sua experiência. Nós, mais uma vez, agradecemos a sua presença e deixamos a palavra com o senhor para a despedida do nosso público, doutor. Bom, eu queria mandar um abraço a todos os colegas e as colegas, reafirmar a minha crença nessa grande instituição que é o Ministério Público do Estado de São Paulo, a qual eu vou continuar servindo, se Deus quiser, por muitos anos. Perfeito, doutor. Muito obrigado mais uma vez. Nós agradecemos também a sua audiência. Até a próxima edição.